FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. Essa série vai apresentar um monte de pessoas inteligentes, criativas, mas que se veem temperado com o nível de cidadania, porque eles procuram trabalhar não só para desenvolver pesquisa, mas também tem uma pegada forte de melhoria das condições de saúde, das condições de trabalho e da riqueza do nosso país. Bom, um bom exemplo disso está aqui do meu lado, o Ivo Santiago. Ele criou uma startup, uma empresa, teve um projeto PIP da FAPESP e montou sua empresa que otimiza processos utilizando inteligência artificial. Muito bom ter você aqui. Explicam para nós um pouco como é que funciona esse seu software e como é que ele ajuda a diferentes processos. Obrigado pelo convite, professor. A ideia base é que os processos industriais hoje, e eu estou falando de processos industriais de basicamente qualquer empresa, desde grandes indústrias de bebidas até pequenos beneficiadores de leite, utilizam uma tecnologia que foi desenvolvida em 1900 para controlar a velocidade de trem. E aí essa tecnologia evoluiu de uma tecnologia mecânica para hidráulica, para elétrica, eletrônica, digital, mas a matemática dela é a mesma. A nossa proposta foi, a gente fez tanta pesquisa nos últimos 50 anos em inteligência artificial, por que não dar mais inteligência a esses equipamentos? Seja equipamentos de separação de água, seja equipamentos para produzir cerveja em escala industrial. Então, o que o nosso sistema faz? A gente instala um software e ele observa várias informações do processo industrial, basicamente como se fosse uma pessoa. Só que isso rodando na velocidade do computador. Então ele consegue antecipar os problemas e evitar com que eles aconteçam. Por exemplo, imagine com a máquina desligada e você mantém a mesma energia no sistema que gera calor. Significa que você vai ter calor demais. O nosso sistema, na hora, ele prevê quando vai desligar aquele equipamento e já reduz a quantidade de energia, evitando o desperdício de calor. Então essas pequenos ganhos de eficiência é que geram entre 2 a 10% de economia em grandes processos industriais. Para o senhor ter uma ideia, hoje todos os nossos projetos juntos economizam energia equivalente ao consumo de uma cidade de 100 mil pessoas todos os anos. É um grande benefício que a gente oferece para a sociedade brasileira. Como é que você venceu o cartório que se estabeleceu no país, né, onde a mensagem, o default do sistema ele já parte, não dá para fazer. Quem te ajudou, como é que foi teu exemplo e como é que você conseguiu fazer isso? Então, pensando em exemplo, os meus pais, eles são funcionários públicos. Os pais dos meus sócios, basicamente, eles tiveram também empregos estáveis. Então a gente não tem um espelho empreendedor na família. Nesse sentido, a gente é meio ovelha negra, é a exceção. Mas o que deu foi que a gente estudou muito na Unicamp, principalmente inteligência artificial, e a gente estava insatisfeito com o que a gente conseguia aplicar desse conhecimento no nosso trabalho. E aí foi a semente de ter uma empresa. E já que a gente ia ter uma empresa, a gente se impôs o desafio de fazer algo que fosse potencialmente o melhor do mundo no que a gente fizesse. No caso, aumento de eficiência industrial. E no começo a gente teve muita barreira, porque a gente ouviu muito não no sentido das pessoas não acreditarem em nós. Quem são vocês para fazer um produto melhor que a Siemens, melhor que a GE? Eles têm 1000 engenheiros, 10 mil pessoas trabalhando no mundo pensando em inovação. E a gente teve um apoio muito forte da universidade do ponto de vista de conhecimento, e a gente conseguiu ter uma absorção que permitiu que a gente desenvolvesse esse sistema que tivesse capacidade global de inovação. E a gente contou com uma ajuda muito importante lá no começo da FAPESP, porque basicamente
Quem vai ajudar empreendedores recém-formados? Banco? Não vai. Não vai. Investidores de venture capital já querem um negócio rodando e de preferência de baixo risco. O que a gente fez era de altíssimo risco. A gente ficou 4 anos fazendo P&D, pesquisa pura para o sistema funcionar, desenvolvendo o software. Porque não dá para testar um software industrial na indústria. Basicamente ele tem que ir pronto para a indústria. Então quem nos ajudou nesse período foi o programa PIP da FAPESP, que financiou esse começo do nosso trabalho e permitiu que a gente sobrevivesse até ter o produto pronto. Então nós somos muito gratos à FAPESP por causa desse investimento que permitiu e viabilizou o começo da nossa empresa. E você acha que esse espírito, né? Porque eu quando estudei, muito tempo atrás, o espírito do empreendedorismo era praticamente meio pecado, assim, uma coisa meio pecaminosa, né? A gente formava pesquisadores para o avanço do conhecimento. E você acha que isso está mudando na tua geração? Sim, eu até peguei um período de transição, eu me formei em 2005, então já tem 13 anos que eu me formei. E esse entendimento que o conhecimento, mesmo sendo trabalhado e capitalizado pela empresa, tem valor, tem aumentado na comunidade científica, tanto que a Unicamp criou a Encamp com o objetivo de gerar mais patentes. E hoje o empreendedorismo ele virou claramente um caminho de carreira, o que não era quando eu me formei. A maioria dos meus colegas trabalham para empresas maiores, multinacionais ou até para pequenas empresas. E o que eu vejo hoje na universidade é que mais da metade dos alunos dos cursos de engenharia, eles desejam ter o próprio negócio. O que era inconcebível quando eu entrei na Unicamp em 2001. Então não tem nem tanto tempo que isso mudou. A cultura e o conhecimento estão mudando numa velocidade mais do que a renovação das pessoas responsáveis pelas instituições. Isso na ciência foi muito frequente. Às vezes tinha que desaparecer uma geração inteira para que novas ideias surgissem. Mas como o conhecimento avançava mais lentamente, dava tempo. Agora não, né? Agora, isso para as pessoas mais velhas como eu, você tem que estar toda hora revisitando nós não podemos sentar em cima de uma visão de mundo que acontecia 20 anos atrás para aplicar nos dias de hoje. E acho que esse é o grande desafio que as universidades vão ter que se adaptar. Que conselho você daria para a universidade brasileira primeiro? Que ambiente você gostaria que a universidade fizesse? Imagine ser com poderes imperiais. Eu acho que existe um desafio grande ainda em trabalhar a propriedade do conhecimento que é gerada em parceria. Eu percebo que, na minha visão de mundo, existe um componente importante do financiamento do Estado e do governo federal nas universidades, na geração de conhecimento que em prol que isso retorne para a própria sociedade. Então, às vezes, muitas vezes até, é importante que pequenas empresas tenham a capacidade de explorar economicamente aquele conhecimento para que elas cresçam, gerem empregos qualificados e, no fim, o objetivo dessa empresa retorne para a sociedade. Como teve a 99 Táxis, que agora ela foi comprada, a nossa empresa também é uma empresa que gera aumento de competitividade para a indústria brasileira. Então, ter uma negociação mais flexível em relação à propriedade do conhecimento gerado em parceria, com certeza ajudaria a gente ter mais inovação e mais retorno para a sociedade desse investimento. Uma pessoa que está entrando no curso superior e que fala assim, pô, eu queria ter meu negócio, quais são as dicas que você daria, quais são as dificuldades, o que você poderia aconselhar? Eu vejo que há uma deficiência importante, principalmente nas gerações cada vez mais novas, do lado humano. Então, não é nem na parte técnica. Eu vejo que está faltando visão de um ser humano em prol do outro. E o meu conselho seria que, durante a universidade,
ele não se apegasse só a aspectos técnicos, as notas e os trabalhos científicos, mas também lembrasse que aquela universidade, principalmente sendo uma universidade pública, é um investimento de todos, para que ele ou ela esteja aprendendo, e além disso, se é um investimento de todos, como é que você vai retribuir isso para a sociedade? Então lembrar que existem várias outras pessoas no país e que a gente tem que pensar muito no outro antes de pensar na gente. Então eu acho que esse é o grande ponto que eu falaria para ele. Lembre que tem muitas pessoas apostando em você e é sua obrigação retornar isso para a sociedade. Sabe, muitas pessoas que sentaram aqui de diferentes faixas etárias têm um denominador comum que não é afetado pela idade ou pelo tipo de atividade, que é esse desejo de cidadania. Lógico que tem um componente de querer fazer um negócio, mas também tem um olhar que, de vez em quando, a lente vê o aspecto maior. Eu senti orgulho de estar aqui, nesse momento, né? De ver como a força, o idealismo, a capacidade de vencer mesmo as burocracias, que o Brasil é muito bom de promover obstáculos, né? E como há uma necessidade de você ter uma espécie de incubadora dessas empresas, até que elas tenham musculatura para andar pelas próprias pernas. E como eu disse uma vez eu conversando com a presidente do MIT, o MIT ganha muito pouco dinheiro de patente. O negócio do MIT é fazer a riqueza do estado de Massachusetts e dos Estados Unidos. Então eu acho, e preferencialmente usando tecnologia que beneficie o mundo inteiro. Então ela estava muito pouco preocupada com a propriedade intelectual, porque a propriedade intelectual, o conhecimento não é uma commodity que você troca, é um common que você compartilha. Bom, eu acho que para quem estiver meio chateado assim com falta de esperança no Brasil, na juventude brasileira, esse antidepressivo que a gente viu agora, ele não tem efeitos colaterais. Você pode tomar à vontade e você vai ver muitos outros exemplos no Futura Play, onde você poderá rever este depoimento e os demais. Então vamos para frente que o Brasil tem futuro e nós estamos vendo o futuro hoje nesta série. Um abraço a vocês.